Olá, meus amores da 31B. Então, hoje em português, nós vamos usar o livro didático, o livro novo, volume 3, tá? Nas páginas 6, 7, 8 e 9, tá bem? Na página 6, é uma atividadezinha para iniciar o conteúdo. Então, nós temos vários quadrinhos, ó, com imagens, tá? Umas imagens, ó, de algumas historinhas, de algumas fábulas. O que são fábulas? Fábulas são histórias em que os animais falam, tá? Os animais têm voz, tá? Eles têm ações quase que humanas, tá? Eles conversam, eles trabalham, eles fazem várias coisas, tá bem? Bom, aí aqui embaixo, ó, tem umas perguntinhas sobre essas imagens, tá certo? Então, a primeira é: você conhece alguma história em que esses animais estejam presentes? Qual? Então, vocês vão colocar, pode ser no caderno, tá? Porque aqui não tem muito espaço. Se vocês conhecem alguma dessas fábulas, tá? Cada quadradinho é uma história diferente, uma fábula diferente, tá? Aí vocês olhem bem, analisem bem para ver se vocês conhecem, tá? Aqui é um grilo e uma formiga, aqui é uma lebre e uma tartaruga, tá? Aqui é uma uva e uma raposa, o leão e um rato, tá bem? Depois embaixo, como esses animais se comportam nessas histórias? Onde elas se passam? Então, se vocês sabem, tá? Da história, onde é que elas se passam, em que lugar elas se passam, tá? E depois, qual o nome dado às histórias em que os personagens são animais e falam? Bom, isso aqui a Tia já falou pra vocês que o nome é fábula, tá? Fábula é sempre uma história em que os animais falam. Bem, agora aqui na página 7, tem uma fábula pra gente, ó. Então, diz assim: a gralha vaidosa. A gralha sempre cultivava, tá? Acalentava um sonho de ser bonita, como o pavão. Já sei, vou aproveitar que os pavões estão na época de muda e colherei as penas que estão no chão. E todos pensarão que sou um pavão. E foi isso que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago que refletiam seu novo visual, com penas com olhos nas pontas, a gralha achou-se o máximo. Pensou que ia abafar. Foi ao encontro de outras gralhas. Lá, chegando, ao invés de elogios, ela recebeu muitas vaias e foi enxotada a bicadas. Enxotada e expulsa, tá? Fora, fora! Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar sua turma, gritavam as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali, a gralha refletiu: é isso, eu preciso encontrar a minha nova turma. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você não é nem nunca será um pavão. E assim a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. Cada um deve se contentar com o que é. Bom, a fábula, além de ser uma história em que os animais têm voz, os animais falam, tá? Aqui mesmo a gente tá vendo a voz das gralhas, a voz dos pavões. A fábula, ela tem uma moral da história, tá? Um porquê que essa história foi contada, tá bem?
Então, aqui, ó, tem toda a história. E no final tem a sua moral, com a letra mais escurinha, ó. Cada um deve se contentar com o que é, tá? Então, fábulas, elas sempre trazem uma moral, algo para nos ensinar, tá bem? Bom, aí aqui fala de quem é, ó, a fábula. A fábula são as fábulas do Esopo, tá? E aí aqui embaixo diz assim, ó, quem era o Esopo? O Esopo era um grego que viveu na antiguidade por volta do século 6 a.C. Sua fama é muito mais lendária que histórica, pois não há provas concretas de que realmente tenha existido. Tudo o que se sabe é que sua obra serviu como base para escritores ao longo dos séculos. Isso porque esse grego é considerado o pai da fábula como gênero literário. As mais de 400 fábulas atribuídas a Esopo já foram recontadas por vários escritores, tá? Então, Esopo seria um escritor que deu início às fábulas, e tem várias fábulas que são deles, que outros escritores reescreveram, tá? Olha aqui, ó, esse aqui foi, ó, Jean de La Fontaine, tá? Que reescreveu a história do Esopo, tá bem? Aí agora a gente vai pra página 7. A tia vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês os animais, aqui um pavão, pra tia poder esconder as respostas pra vocês, tá bem? Senão não tem graça, né, gente? Vocês não acham? Senão não tem graça? A tia mostrar todas as respostas. Aí não adianta, né? Aí a gente não aprende. E aí? Gostaram da fábula da gralha e do pavão? Para quem ainda ficou com dúvida, gralha é uma ave, tá? Tem a sua beleza, mas não é igual a um pavão, tá? Aí a gente pensa, será que as pessoas, elas querem tanto ser parecida com as outras? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês não acham que cada um tem que ser do jeitinho que é? Hein? Eu acho. Vocês não acham? Bom, aí é a opinião de cada um, né? Mas eu gosto de ser do jeitinho que eu sou. E vocês? Vocês são todos lindos. Vocês devem gostar de ser do jeito que vocês são. Todos lindos e maravilhosos. Que a tia ama de paixão. Hein? Bom, nós vamos fazer de atividade a página 8 e 9, tá? Só que a 9 a gente não vai fazer toda. Por que a gente não vai fazer toda a 9? Vou mostrar pra vocês. A 9, aqui embaixo, ó, fala sobre verbos, tá? A gente já viu verbos no livro anterior, que verbos são ações, lembram? Mas essa parte a gente pode, na realidade a gente pode até fazer essa partezinha aqui. Vamos fazer essa partezinha aqui, porque a gente já viu que verbos são ações, né? Que alguém ou alguma coisa faz. Então, esse primeiro exercício a gente tem como fazer. Ai. Então, bom, então vamos aqui na página 8, ó. Vamos começar aqui com a página 8. Que o primeiro, esses exercícios aqui, até o exercício 11, é
interpretação lá da fábula. Então, a gente vai ter que retornar na fábula, ler a fábula, procurar o que tá perguntando lá na fábula, tá bem? Bom, então diz assim, ó. Sobre o texto lido, responda as questões a seguir. Onde a história se passa? Então, em que lugar a história se passa? Hein? Onde vocês acham que a história se passa? Tá? Depois, quem são os personagens? Então, quem são os personagens que participam dessa fábula? Qual é o personagem principal? Quem é o principal ali? Quem são os principais ali da fábula, tá? Aí você tem que ver o que vocês acham. É um só? São dois? Tá bem? Bom, depois, a que gênero pertence esse texto? É uma lenda, é uma fábula ou é um conto? Bom, aí vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Depois, qual a finalidade desse gênero? Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes, dar uma informação ou registrar um acontecimento atual. Lembrem que a fábula, ela... Desculpa, gente. É que veio um espirro, mas já passou. A fábula, lembrem que a fábula, ela sempre vem com uma moral da história, com alguma coisa pra gente pensar, tá? Bom, depois. Qual era o sonho da gralha? Então, qual era o sonho que a gralha tinha, tá? Do porquê que ela fez aquelas atitudes que ela fez. Depois, o que ela fez para tentar conquistar o sonho? Então, o que ela fez para conseguir conseguir o sonho que ela tinha, tá? Você já viu um pavão? Se sim, onde? Aí é a resposta de vocês, tá? É pessoal. Se vocês já viram um pavão de pertinho, tá bem? Depois, qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Então, o que as outras gralhas fizeram quando viram essa gralha? E o que os pavões fizeram quando viram a gralha, tá? Então, a resposta, vocês têm que botar a resposta de como os dois tipos de animais se comportaram, tá? Depois, observe a imagem ao lado e explique o trecho. Penas com olhos nas pontas, presentes no texto. Então, ó, olha aqui um pavão. Vocês estão vendo as penas deles. Então, expliquem com as palavras de vocês o que vocês acham que quer dizer penas com os olhos nas pontas, tá bem? Depois, a gente vai aqui, ó, pra página 9. Estão vendo? Página 9. Na página 9, aqui em cima é a continuação ali da interpretação do texto. Então, no 8 diz assim: se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar sua turma, disse uma das gralhas. Qual a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Então, o que vocês acharam? Vocês acharam que as gralhas fizeram certas? Se eles fizeram certo, por que vocês acham que fizeram certo? Se elas fizeram errado, por que vocês acham que elas fizeram errado? Tá? Porque pensem bem, ela é um indivíduo diferente, ela ficou diferente dos outros. Será que é legal a gente expulsar quem é diferente do nosso grupo? Tá? Então, tem aí uma coisinha pra gente pensar, tá bem? Depois, os pavões aceitaram a gralha na turma, por quê? Aí vocês vão dizer se sim ou não e por quê. Por que aceitaram ou por que não aceitaram, tá? Que ensinamento ou moral a fábula transmite? Transcrevam. Então, a gente vai voltar lá no texto, procurar a moral da história. Eu mostrei pra vocês onde é que tava e escrever aqui, tá bem? Depois, a 11. Assinale um X na alternativa que representa o significado dessa moral. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. O que explica a moral, tá? Devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém da turma, tá? Aí vocês vão marcar a resposta certa na explicação da moral da história, tá?
Aí aqui embaixo tá falando para nós sobre fábulas, ó. Fábula é uma narrativa curta em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos, ó, que nem a tia falou, eles falam, eles trabalham, eles têm casa. Não que eles não trabalhem e tenham casas na vida real, vamos dizer assim, mas não humanizados do jeito que eles são, tá? As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre as atitudes do personagem, tá? Então, explicam algo para nós. Bom, aqui a tia falou que vocês não precisavam fazer, mas vamos fazer pra gente já ir relembrando um pouquinho sobre verbos, tá? Lembrem que verbos são ações que os seres fazem, tá? Então, diz assim, releia o trecho da fábula A Gralha Vaidosa e saiu em disparada ao encontro dos pavões. Copie a palavra que indica a ação da gralha, tá? Então, vocês vão copiar aqui o verbo que mostra uma ação que a gralha fez, tá? Aí, vamos escrever aqui. Depois, as palavras que indicam ações são chamadas de substantivos, adjetivos ou verbos. Então, aqui vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Então, é bem tranquilo, a gente já sabe que verbos são ações, né? De que as pessoas ou seres fazem. Então, esse primeiro exercício é bem fácil da gente fazer, não tem nada novo, tá bom? Depois que vocês fizerem essas páginas, né? Páginas 6, 7, 8 e 9, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia por e-mail, tá? Qualquer dúvida, peçam pra mãe e pro pai mandar por e-mail que a tia ajuda, tá certo, meus amores? Beijinho, até a próxima aula.